como fica a vida do sujeito? Candidato aprovado, então nomeado para cargo público sem prestar concurso. Qual é a história? Fernanda, essa nomeação sem concurso público no Brasil hoje, essa nomeação é ilegal, não é verdade? Caminho natural. Hoje no Brasil, o candidato, para ocupar cargo público, tem que fazer concurso. Eu lhe contei lá no início, é condição de acessibilidade. Foi nomeado sem concurso. Nomeado sem concurso, este ato é ilegal, não há dúvida. Nomeação de candidato a cargo público sem concurso público, essa nomeação, esse ato de investidura é um ato ilegal. Então, candidato nomeado sem concurso, candidato nomeado a cargo público sem concurso público, ele tem nomeação ilegal. Não há dúvida, nomeação sem concurso viola a Constituição. Constituição Federal diz, tem que fazer concurso. Portanto, esse ato é um ato ilegal. O que acontecia no nosso ordenamento e qual é a novidade sobre esse assunto? A teoria dizia o seguinte, regra prevalecia na jurisprudência, teoria do fato consumado não se aplica para esse caso. A história do servidor está lá, estar exercendo o cargo, trabalhando e ganhando salário, teoria do fato consumado. O sujeito já está lá, consumou. Teoria do fato consumado não é aplicável o caso. Apesar do sujeito já estar lá, já exercer o cargo, o que prevalecia na nossa jurisprudência? Essa teoria não serve. Nomeação sem concurso é ilegal e o ato tem que ser retirado. Então, prevalecia no Brasil de que a teoria do fato consumado não era aplicável para o servidor público. O ato de investidura é ilegal e o cara vai ter que ir embora, o servidor vai ter que sair do serviço. Comigo, você já aprendeu e se não aprendeu, vai agora. Ato ilegal, o que a gente faz com ele? Qual é a saída? Qual é o caminho natural de um ato ilegal? O que eu faço com ele? Ato ilegal. Nós vamos lembrar que o administrador tem dever de legalidade. Tendo o administrador dever de legalidade, o que a gente faz com o ato ilegal? O administrador tem dever de legalidade, ele só pode fazer o que a lei autoriza e determina. Se ele só pode fazer o que a lei autoriza e determina, dever de legalidade. No dever de legalidade, o ato ilegal deve ser retirado. E deve ser retirado através da anulação. Então, o caminho, a trajetória natural, vamos anular o ato. Anulamos o ato, mandamos o servidor para casa, ele vai embora, porque este ato é um ato ilegal. Existe uma questão que é muito importante no Brasil hoje. Aplica-se hoje a chamada teoria da ponderação dos interesses. Hoje, no nosso ordenamento, não há um princípio único, não há um princípio absoluto, não há um princípio pleno. O administrador tem dever de legalidade, mas legalidade não é o único princípio. Legalidade não é um princípio pleno. Legalidade não é um princípio absoluto na nossa ordem jurídica. O princípio da legalidade deve ser compatibilizado, deve ser reconhecido de forma equilibrada com os demais princípios. Então, o administrador, ele tem dever de legalidade? Tem, mas ele também tem dever de segurança jurídica, ele também tem dever de boa-fé, ele também tem dever de eficiência, de razoabilidade, de proporcionalidade, ele tem todas essas obrigações. Então, o dever de legalidade, legalidade não é o único princípio, não é a única regra. Este princípio não é absoluto. O que significa isso? A retirada do ato é o caminho natural. A anulação do ato é o caminho natural. Mas quando esta anulação, ela comprometer outros princípios do ordenamento, quando esta anulação colocar em risco segurança jurídica, boa-fé, legalidade não é pleno, legalidade não é absoluto. Se a anulação causar mais prejuízos do que a manutenção do ato, se a anulação comprometer mais do que a sua manutenção, deixe o ato aonde está. Mas, Fernanda, o servidor não prestou concurso, o ato é ilegal, eu sei disso. Mas retirar o ato é legalidade, mas compromete a segurança jurídica. E se compromete a segurança jurídica, nós temos que ponderar. E ponderando, nós temos que tomar cuidado com o que deve prevalecer enquanto interesse público. Então, se a anulação do ato causar mais prejuízos do que a sua manutenção, deixamos o ato ilegal onde está. Deixar o ato ilegal onde está significa estabilização
dos efeitos do ato. É melhor deixar, retirar causa prejuízo, retirar causa dano, mantenha o ato onde está. Vamos estabilizar, manter o servidor no quadro e estabilizar os efeitos do ato. O que vem acontecendo na prática? Legalidade é princípio importante, não é o único. Eu tenho que olhar a segurança jurídica, olhar a boa-fé, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade. Eu tenho que ponderar com os demais. Nem sempre vai prevalecer legalidade. Legalidade, eu anulo. Se a anulação causar mais prejuízos do que a sua manutenção, é melhor deixar o ato onde está. Vamos estabilizar, vamos manter o ato ilegal no ordenamento. Essa matéria foi reconhecida amplamente pelo STJ e algumas decisões do STF dizendo que, se o servidor foi nomeado de forma ilegal, mas já passaram 20 anos que ele está no serviço, e agora eu vou dizer a ele, vai embora porque a sua investidura é ilegal, 20 anos depois, isso abala as estruturas. 20 anos depois não dá, mantém o servidor onde está. Estabiliza, mantém o servidor onde está. Esse chamado fenômeno de estabilização dos efeitos do ato. Muitos servidores que entraram no serviço público a partir de 88, sem concurso público, em 89, em 2000, em 2001, o judiciário vem reconhecendo. Não posso mandar ele embora. Deixa o servidor aonde está. Deixa o servidor lá no cargo dele, aonde ele está. Mas qual é o parâmetro? Fernanda, quando vai ser anulação e quando vai ser estabilização? Como fica? Não, 1 ano eu estabilizo, 2 anos eu não estabilizo. Quando que eu vou estabilizar ou não? Essa era uma preocupação, né? Imagine que, de acordo com a vontade política, aqui eu faço e aqui eu não faço. Imagine o parâmetro objetivo disso. Muita preocupação. Logo que essa estabilização surgiu na nossa jurisprudência, a minha preocupação era, e qual vai ser a regra para estabilizar? Aqui eu anulo, aqui eu estabilizo. Mas quando eu vou aplicar cada uma delas? A nossa jurisprudência encontrou uma saída. A administração, ela tem como poder de autotutela, poder de rever os seus atos, quando da anulação, o prazo de 5 anos. A administração tem como poder de autotutela, como poder de revisão dos seus atos, através da anulação, ela tem o prazo de 5 anos para fazer. Se ela não fizer nesse prazo, decai do direito. Se ela não fizer nesse prazo, a decadência, e ela não pode mais. Então, quer dizer, o seu poder de autotutela dura 5 anos. Se ela não anular nesse prazo, ela não pode mais fazê-lo. O judiciário vem aplicando a mesma ideia. O judiciário vem aplicando o prazo de 5 anos. Então, o judiciário diz, sim, 5 anos, o ato não foi revisto, agora não posso mais. Estabiliza os efeitos, deixa o ato onde está. Então, se o servidor já está há mais de 5 anos desse jeito, estão mantendo os servidores do cargo. Você vai encontrar essa orientação tanto no STJ quanto no STF. Jurisprudência bem tranquila sobre isso. Vale a pena estudar um pouquinho mais.